A professora negra mais jovem da história de Cambridge foi recentemente encontrada morta. E eu culpo as ideologias woke e as forças da mídia que permitiram que essa história acontecesse. Certo, vamos entrar nos detalhes disso. Justin Jason R. Arday, o professor negro mais jovem da história de Cambridge, que foi recentemente acusado de plagiarizar seus textos acadêmicos, foi encontrado morto. A morte dele aconteceu depois que a Universidade de Cambridge iniciou uma investigação sobre suas alegações anteriores. Então, quem é esse cara? Sou professor de Sociologia da Educação na Universidade de Cambridge. Há 3 anos, Jason R. Arday se tornou o professor negro mais jovem já nomeado na Universidade de Cambridge, uma instituição com 800 anos de existência. Mais uma vez, você assiste a esse vídeo e a primeira coisa que percebe é que esse homem não é o que os fundadores da Universidade de Cambridge jamais imaginaram para seus principais professores, certo? Ok, nada a ver com a cor da pele dele, aliás. É mais pela maquiagem e pelo cabelo comprido. O professor Jason Arday joined... Ele foi Agora, para entrevistado discutir. sobre Sim, essa quero dizer, conquista é bem no interessante. Want No CBS News. Se eu for absolutamente sincero e honesto, poucos professores na escola acreditavam em mim. Agora Arday caiu em desgraça, acusado de plagiarizar parte de seus trabalhos acadêmicos e de mentir ao afirmar que correu 600 milhas em 6 dias para arrecadar dinheiro para a caridade. Isso não pega nada bem. Mas aqui está a questão. Se você vai contratar alguém por critérios de DEI, você não está contratando essa pessoa pelas suas reais capacidades, porque ele mentiu sobre várias coisas. Não só sobre seu trabalho acadêmico, aparentemente também sobre seu currículo, etc. Se você vai contratar alguém só por causa da aparência dessa pessoa, para provar ao mundo que você realmente é muito de mente aberta, pode acabar acontecendo que essa pessoa não tenha a base necessária para realmente ser professora universitária. Quero dizer, é chocante. Não que hoje em dia você precise de muito para ser professora universitária. Tudo o que você precisa fazer é ser alguém disposto a se submeter à Covid, ser comprado pela Rússia ou China e impor ideologias liberais perigosas aos seus alunos. Mas, de novo, essa é uma conversa para outro momento. Ele se encaixa muito bem nisso, não é? O escândalo está na capa dos jornais aqui no Reino Unido. E o ex-professor de Sociologia da Educação já pediu demissão, afirmando em um comunicado que isso não deve ser interpretado como uma aceitação das narrativas que o cercaram. A Universidade de Cambridge diz que iniciou uma investigação. Agora, há dúvidas sobre a autobiografia de Arday, que está prevista para ser publicada este mês. Holly Williams, CBS News, Londres. Ok, então basicamente, se você não entendeu, esse é o cara que mentiu para conseguir uma contratação por DEI ou DIY, seja lá qual for o nome, na Universidade de Cambridge, uma instituição super prestigiada. E o motivo pelo qual ele entrou lá em primeiro lugar é porque eles estavam procurando alguém que marcasse aquela caixinha, e não porque estavam realmente dispostos a verificar se ele tinha as credenciais para isso. E eu encontrei, por acaso, um artigo muito interessante do The Spectator que dizia: será que a BBC vai se desculpar pelo seu papel na história de Jason Aldi? Porque claramente esse homem morreu. E ele morreu por causa da pressão pública. Ou seja, é muito provável que ele tenha tirado a própria vida. Novamente, se você olhar para isso, esse professor de Cambridge, os relatos indicam que provavelmente foi auto-infligido, mas ainda não há confirmação. A morte dele está sendo tratada como inesperada, mas não se acredita que seja suspeita, certo? Bem-vindo de volta. Uma história inacreditável do outro lado do Atlântico. O professor de Cambridge, Jason R. Arday, que críticos descreveram como o rosto da DEI, renunciou na semana passada em meio a alegações de plágio e discrepâncias em seu histórico acadêmico. As alegações dizem que trechos da tese de doutorado dele foram plagiados. O currículo dele listava cargos que, segundo as universidades, ele nunca ocupou. Ele também afirmou ter corrido 30 maratonas em 35 dias. E mais de 5 milhões e meio de libras foram arrecadados para a caridade. Quero dizer, se você olhasse para isso e alguém dissesse que correu 30 maratonas em 35 dias, se você tivesse um pouco de inteligência e não estivesse procurando uma contratação por DI, pensaria, talvez tenha algo errado nisso. Por que esse artigo está dizendo? A BBC vai se desculpar pelo seu papel na história de Jason Aldi. Eu quero falar sobre isso. Ok, vamos ver o que Kelly J. King tem a dizer. Jason Aldi era um homem perfeito linchado por racistas e pessoas que estavam realmente de luto. Enquanto isso, e ok, olha só, é isso que é tão louco nisso. Eu estou infiltrada no protesto em Londres pelo falecido acadêmico fraudulento de DEI, Jason R. Aldi. Milhares estão aqui para defender o DEI e as mentiras de Aldi, que se matou depois de ter sido exposto por uma jornalista como uma fraude. A multidão estava fazendo cantos no estilo BLM e levantando os punhos, espelhando como o próprio BLM é rotineiramente associado a fraudes, golpes e mentiras. Quero dizer, né? Alguém que realmente não precisa pedir nada a vocês. Então você literalmente tem um homem, tá? Que é claramente negro e que entra por uma contratação por DAI
e que impulsiona toda essa questão de DEI, e ele se torna o rosto do DEI para Cambridge e para muitos outros lugares do mundo. E então ele é acusado de algo e ele nem sequer nega. Ele só diz algo como: espero que minha raça e tudo mais não sejam realmente afetados, sabe? Aquela citação que acabamos de mostrar, não lembro exatamente o que dizia. E então ele se prejudica. E então você tem milhares de pessoas, muitas pessoas brancas, indo às ruas dizendo que foi o racismo que o matou. E não o fato de que esse era um homem disposto a mentir para se beneficiar. E então, quando ele foi pego, ele não conseguiu lidar com as consequências disso. Então, ele tirou a própria vida. Essa é a história. A história de um covarde. A história de uma pessoa que, na verdade, não estava disposta a correr 30 maratonas em 35 dias. Ou realmente arrecadar o dinheiro, ou conseguir os empregos na universidade. Mas preferiu mentir sobre isso, plagiar a tese de doutorado, conseguir uma posição de prestígio, receber toda a glória por isso, tudo, se tornar famoso por causa disso. Eu sou negro mais jovem, blá, blá, blá. Escrever uma biografia sobre si mesmo. E então, quando ele é pego porque mentiu, tira a própria vida, se suicida. E então você vê milhares de pessoas saindo às ruas para protestar pelo fato de que ele era um covarde e uma fraude. Eu quero dizer, milhares de pessoas mesmo. E é por isso que vamos falar se a BBC algum dia vai pedir desculpas para nós. Porque o negócio é que a cobertura da mídia sobre esse cara foi tão desproporcional, né? O escândalo de Jason Arday é um escândalo por si só. A BBC passou anos promovendo sem críticas o mito de Arday. Antes de julho de 2026, a emissora lançou pelo menos 11 programas de rádio, quase 6 horas de conteúdo sobre Arday, 4 artigos de notícias e 2 entrevistas na TV exaltando o acadêmico e repetindo suas falsas alegações. Quando a história inicial sobre seu plágio e mentiras veio à tona, a BBC insistiu ainda mais na defesa do acadêmico. O primeiro artigo, que eu diria que traz críticas reais ao ex-professor, foi publicado em 6 de agosto, um dia depois que ele renunciou, mais de 2 semanas após a denúncia original sobre Arday ser publicada no Substacks, e 6 anos depois da primeira matéria da BBC sobre o falecido acadêmico. Nesse período, jornalistas de todo o mundo publicaram revelações detalhando o longo histórico de mentiras e exageros de Arday, em veículos tão diversos quanto o Telegraph e o Daily Mail, além do The Guardian e do New York Times. Durante semanas, a BBC ignorou todos eles, certo? Então, essa é uma história que está sendo amplamente coberta. E mesmo assim, a principal fonte de mídia do Reino Unido simplesmente não está te contando nada, porque tem medo que você o considere racista. Quero dizer, o cara simplesmente plagiou. Existem provas. Ele mentiu e admite isso. E a BBC não vai te contar isso. E isso levanta a questão. O que mais a BBC não está te contando, gente? Em que mais a BBC está mentindo e dobrando a aposta, porque isso faz eles parecerem idiotas. E eu não consigo parar de pensar na J.K., o corvo da Rowling, que basicamente diz que quanto mais estúpida é uma ideologia a qual alguém se comprometeu, mais essa pessoa percebe que ter que renegá-la prova o quão estúpida ela é. Então quanto mais elas insistem nisso, e isso é tão incrivelmente verdadeiro, após a morte, a BBC passou a relatar o assunto de forma ainda menos autêntica. Durante toda a saga, a BBC gastou mais recursos atacando o denunciante de Arday, o ex-acadêmico de Cambridge, Nathan Coffness, e participou de uma verdadeira caça às bruxas contra ele. Ele porque ele ousou expor o racismo, etc. E esse é o tipo de coisa para a qual eu simplesmente não tenho paciência. Olha, é trágico. É sempre trágico quando alguém tira a própria vida. Se eu não demonstrei que acho isso trágico, é porque estou muito focada no que há de errado nessa história. E o que há de errado nessa história é o fato de que as pessoas estão tão obcecadas com a cor da pele das pessoas e em colocar pessoas assim em posições de poder. Assim, elas podem de alguma forma provar que não existe racismo. Mas quando fica provado que essas pessoas não mereciam isso, independentemente da cor delas, elas ignoram esse fato. O mundo não consegue enxergar isso claramente. E chega ao ponto de pessoas assim acabarem tirando a própria vida. E para mim, isso é simplesmente uma tragédia. E a mídia cobre isso, mente, e não faz o trabalho de verdade. Se a BBC, se as fontes de notícias da mídia não tivessem celebrado esse homem como se ele fosse algo grandioso, o que na verdade não é, não deveria ser notícia o fato de você ser a pessoa negra mais jovem já contratada. Isso simplesmente não deveria ser notícia. Deveria ser notícia se você fosse a pessoa mais jovem já contratada, porque isso sim é importante. Mostra que você é inteligente, mas não tem nada a ver com a cor da sua pele. É simplesmente irrelevante. É irrelevante e deveria continuar sendo irrelevante. E é tão incrivelmente frustrante que existam fontes de notícias tão empolgadas por poderem dizer algo sobre alguém que é negro. Sinceramente, isso é tão inerentemente racista por si só. Tipo, oba, encontramos alguém que podemos celebrar. Gente, já chega. Estou tão cansada disso. Enfim, obrigada pela atenção ao assunto.